Olá, sou Martim, confeiteiro profissional, e hoje vamos fazer as famosas crumble cookies que viralizaram nas redes sociais como o TikTok. Já viu cookies grandes, pesados, com coberturas em cima parecidos com cupcakes? Eles têm sabores ricos e clássicos e são originários dos Estados Unidos. É de lá que se popularizaram. E eles dizem ter o cookie perfeito, com pedaços de chocolate mais delicioso e melhor. O que os tornou super famosos é que eles mudam os sabores semanalmente. Neste caso, vamos fazer algumas que são de Snickers, que basicamente é o biscoito de amendoim com pedaços de chocolate ao leite, um creme de chocolate ao leite por cima, e vamos terminar com um toffee salgado. O toffee salgado é uma preparação de caramelo deglaçado com creme, resultando em um creme de caramelo. Vamos começar a fazer essa massa de biscoitos, cookies de amendoim, com alguns toppings de pedaços de chocolate ao leite. É uma massa bastante pesada. Quando falamos de massas pesadas, nos referimos a que não é como um bolo, que é algo aerado, onde nós batemos ovos e clara e gemas, todos buscando incorporação de ar e demais. Aqui, a aeração, se queremos dizer que não é muito, será dada pelos agentes fermentadores, que neste caso vamos usar fermento em pó e vamos usar bicarbonato de sódio. São dois agentes fermentadores químicos. O primeiro, que é o fermento em pó, é uma preparação que vai fazer com que o que cozinhamos tenda a crescer para cima. E o bicarbonato de sódio é usado em quantidades muito pequenas, e o que vai fazer é que a massa se achate e se espalhe para as bordas. É uma massa pesada, como eu disse, que se caracteriza pelo uso de um creme no início. Creme de quê? Um creme de manteiga com açúcar. E o que vamos fazer é bater, 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 até que a manteiga comece a ter outra cor, que é esbranquiçada. Vamos então queimar essa massa de cookies. O Snicker é feito de amendoim, chocolate ao leite e toffee. Queremos fazer toffee salgado, porque realça muito mais os sabores. Usaremos dois tipos de manteiga, a manteiga comum e a manteiga de amendoim. Comece colocando a manteiga na tigela. Adicionamos a manteiga de amendoim. Existem vários tipos de manteiga de amendoim, algumas vêm salgadas. No caso de ser salgada, tenham cuidado com o toffee, porque senão vai acabar ficando demasiado salgada. Adicionamos os açúcares, açúcar comum e açúcar mascavo. O açúcar mascavo dá umidade e cor aos alimentos. Levamos para a batedeira, usamos o batedor. A Lyra é esse tipo de batedor, caracterizado para os batidos pesados, pois não incorpora muito ar e consegue um cromado mais perfeito. Vamos começar com um batido inicialmente devagar, garantindo que todos os ingredientes sejam incorporados. Após tudo estar bem incorporado e sem bagunça, aumentamos a velocidade ao máximo. Chegamos ao ponto que eu mencionei, que era clarear a manteiga neste creme. Deve ficar desta maneira. Uma vez que temos isso pronto, vamos continuar batendo e vamos incorporar a essência de baunilha. Ao adicionar ingredientes a uma mistura, faça em velocidade baixa para evitar respingos. Adicione o ovo. Ao incorporar um ovo a uma preparação com manteiga, algo muito gorduroso está sendo misturado a algo com pouca gordura na gema, mas muita água na clara, tendendo a se separar. Portanto, é importante adicionar os ovos, um de cada vez. Após integrar o primeiro ovo, adicione os demais. Neste caso, adicionamos apenas um ovo, mas é crucial não adicionar outros ingredientes até que esteja completamente integrado. Misture o ovo. Peneire os ingredientes secos. Na confeitaria sempre peneiramos os ingredientes secos. Se os ingredientes secos não estiverem peneirados, é um problema. Estamos nos referindo às farinhas, ao sal, aos amidos, bicarbonato, fermento em pó. Tudo deve ser peneirado para evitar que encontremos grumos dentro da preparação que não vão nos agradar. O sal, sempre saibam que na confeitaria é uma pitada que se usa, e o que vai contribuir é para realçar os sabores doces adicionados. Não adiciona sabor, mas intensifica os sabores existentes. Adicionamos o fermento em pó e, por último, o bicarbonato de sódio. Peneiramos. Agora adicionaremos os ingredientes secos na batedeira. Pequeno truque, dica: ao adicionar os ingredientes secos a uma mistura, é cobrir a batedeira com um pano de prato. Para quê? Para impedir que o pó se espalhe por toda parte. Cobrimos e já não há risco. Terminamos de incorporar com a espátula de borracha qualquer resíduo seco que tenha ficado nas bordas. E temos nossa massa de cookie pronta, que vocês veem que é super compacta, e a ideia é que quando vocês pegarem uma bola na mão fique super maleável e não grude. Você pode deixar a geladeira descansar por até 1 hora ou usar diretamente e levar ao forno. O forno é um forno forte a 200 graus durante cerca de 10 a 12 minutos. Isso também dependerá muito do tamanho dos cookies que fizermos. Os cookies desmoronados têm cerca de 8 ou 9 centímetros de diâmetro.
Em peso, acredito e calculo que são mais ou menos uns 100 gramas por cookie. Nós vamos fazê-las com um medidor de xícaras que vai simplificar para que todas sejam iguais. Sempre que fizermos cookies, tentem pesá-las ou usar a mesma medida para que todos os cookies fiquem iguais. Bem, pegue uma assadeira ou o que tiverem para ajudar no forno. Vamos colocar óleo limpo ou qualquer outro agente gorduroso. Por quê? Para que justamente não grude. Como é um biscoito que tem muita manteiga, como mostramos no início, não vai tender a grudar. No entanto, vamos colocar porque será muito mais fácil no final, quando tentarmos dar a forma circular com o anel, que tenha onde escorregar e não grude. Vamos seguir o que dissemos no início. Pegar cerca de 100 gramas de biscoitos, retirar, fazer bolinhas e placar. Não é necessário achatar. Esses são biscoitos que no forno vão tender a baixar. E quando baixarem, aí nós os amassamos um pouco mais e terminamos de dar a forma com um anel mais redondo. É importante a distância entre cada um dos biscoitos. Imagine que isso vai se expandir e eles vão começar a tocar uns nos outros. Não queremos que isso aconteça, queremos que fiquem redondinhas, lindas, iguais. Bem, temos os biscoitos, um pouquinho nivelamos a altura e vamos pegar nossas gotas de chocolate ao leite. E vamos picá-los e incrustar dentro do biscoito. O que vai ser isso? Para que quando alguém morder, encontre pedacinhos de chocolate. Com leite dentro, eles vão dar sabor, cor e vamos tentar nos aproximar mais do que é o sabor de um Snickers KS. Podemos colocá-la sobre cada um dos biscoitos na posição desejada. Forno a 200 graus por 10 a 12 minutos. Essas podem acabar tendo um pouco mais devido ao tamanho grande. Vamos observar. Importante, as crumble cookies não ficam douradas. Geralmente os biscoitos se expandem e podem ficar dourados ou não, mas as crumble cookies não. Não, as crumble cookies podem ter um pouco de cor na borda, mas não ficam douradas. Grave isso para saber quando estão prontas. Porque o mais importante de tudo é que quando a retiramos, ela esteja bem úmida por dentro. Nossas cookies estão prontas, ainda quentes devagar, vamos girá-las. Lembra que dissemos que a placa tinha que estar untada? Isso era para que elas pudessem deslizar e não quebrar. O que buscamos com isso é dar uma forma bem cilíndrica para que fiquem mais arrumadas. O aro que vocês usarem tem que ter um diâmetro maior, obviamente, do que o da cookie, para que tenha espaço para girar. Bem, cookies enroladas é o que eu estava dizendo, a borda é a que está dourada, o meio não está dourado, isso garante que ao partir seja úmido. Vamos deixar isso esfriar em temperatura ambiente, sem colocar na geladeira para evitar adicionar umidade externa e manter a crocância. Esse esfria bem a temperatura ambiente. Agora vou preparar o creme de chocolate ao leite que usaremos como cobertura sobre o cookie esfarelado. A ideia é adicionar gelatina para solidificar um pouco. Vamos colocar a massa na geladeira, em um saco de confeitar, para que nosso cookie fique bonito e atraente. Vamos começar com os ingredientes que temos. Temos creme em duas preparações, vamos levar a um fogo alto. O que queremos é que basicamente a creme ferva para que derreta o chocolate. Bem, temos o creme fervendo. Vamos colocar o chocolate em uma tigela, vamos acabar despejando este creme quente sobre o chocolate. Claramente vai derreter. Vamos hidratar a gelatina. Sempre a gelatina vai se hidratar com uma parte de gelatina, 5 de água. É importante que não coloquemos a água sobre a gelatina, mas que coloquemos a gelatina sobre a água em forma de chuva para evitar grumos e que se forme o chamado sistema coloidal sólido. O que é isso? A gelatina se hidrata bastante, ficando como uma massinha. Vamos incorporá-la à nossa preparação que está um pouco quente. Enquanto isso, vamos unir o chocolate e o creme inicial. Uma vez que temos nosso sistema coloidal sólido de gelatina montado, vamos dar uns 10 segundos no micro-ondas ou 5, dependendo da potência, para transformar isso em algo fluido, que será chamado de sistema coloidal fluido. Temos nossa gelatina já hidratada, fluida, pronta para incorporar. Adicionamos e continuamos mexendo para evitar que a gelatina esfrie e forme grumos. Não queremos grumos de gelatina na preparação final. Pode ser feito com chocolate ao leite, meio amargo ou branco. Com o chocolate, este creme ficará delicioso e cremoso. Um creme é justamente uma creme, pouco aerado, não tem ar. Uma vez que temos a gelatina incorporada, vamos adicionar a parte do creme final. Vamos adicionar o creme frio, sem bater ou fazer nada. Vamos integrá-lo e deixar essa preparação descansar na geladeira até precisarmos usá-la. Sugiro que, após pronta, bata um pouco a massa na batedeira para ficar mais firme e fácil de colocar no saco de confeitar. Pronto, o creme de chocolate ao leite terminado vai para o frio.
Vamos para o próximo topping. Já fizemos um creme de chocolate ao leite, agora vamos fazer o toffee. E o próximo que vamos fazer é o amendoim caramelizado. Nossos esforços estão focados em obter o sabor de cookie sneaker esfarelado, com chocolate ao leite, amendoim e toffee. Como usamos uma pasta de amendoim sem sal, vamos fazer um toffee salgado. O que é um toffee? É um caramelo. É um caramelo que vamos fazer a partir de açúcar seco sem água, que vamos deglaçar com creme e manteiga. Qual é a proporção que usamos? Vamos usar 1,5 parte de açúcar para 1 parte de creme. Usamos essa proporção porque buscamos algo um pouco mais denso e rígido. Se quiséssemos fazer um molho toffee, colocaríamos mais creme para que este toffee que queremos fazer fique muito mais líquido. Vamos levar ao fogo primeiro creme e manteiga. Por que levamos ao fogo? Porque imagine que o caramelo vai atingir uma temperatura de 140 a 150 graus. Então, quando adicionarmos o creme ou a manteiga, vai acabar espirrando e podemos nos queimar. E vamos conseguir que se forme como uma bola de caramelo. E não é isso que queremos. Queremos que se dissolva rapidamente para obter um molho cremoso e não algo empedrado. Bem, vamos levar ao ponto de fervura. Vamos separar e começar a fazer o caramelo. E vamos buscar algumas técnicas para que o caramelo não queime tão facilmente, que é o que não queremos. Um caramelo queimado é amargo, não é o desejado nesta receita. A água ferveu, vamos transferi-la para a frigideira. Ao fazer um caramelo, é melhor que seja algo mais largo e de baixa altura, não muito profundo. Assim podem controlar muito mais a temperatura do caramelo. Antes de colocar o açúcar, vamos aquecer bem a frigideira. Como vocês podem perceber, se estiver quente, coloquem a mão perto para sentir a temperatura. Bem, adicionamos o açúcar, tentando fazer com que ele ocupe a maior quantidade de superfície da frigideira. Para que serve isso? Para que o açúcar comece a se dissolver de maneira uniforme em toda a frigideira. E se formam como pelotões de açúcar. Se começar a cozinhar de forma estranha, mais forte de um lado, mais forte do outro, acaba fazendo com que o caramelo queime, e é o que eu estava dizendo, é um sabor amargo. O caramelo pode ser loiro ou pode ser escuro. O caramelo loiro é o clássico caramelo de tom âmbar claro que conhecemos. E um caramelo escuro é aquele que é mais intenso, né? Uma cor âmbar mais escura. O que vamos buscar é que nas bordas da frigideira comece a dissolver e comece a se tornar um líquido que vai aparecendo e lentamente vamos incorporá-lo ao resto do açúcar que temos no meio. Assim, vamos fazendo de uma maneira uniforme, evitando que queime. Como eu disse, começa a dissolver em algumas partes, então aí nós o retiramos um pouco do fogo e vamos integrando aos poucos, fazendo com que não queime e que esse açúcar que ainda não se dissolveu seja incorporado lentamente ao caramelo para terminar de se dissolver. O caramelo, para que tenham uma ideia, continua a cozinhar mesmo fora do fogo. Então é importante que brinquem com isso de ir ao fogo, tirá-lo do fogo. A este falta porque ainda não é algo líquido, é algo líquido mas granulado. Tem que ficar líquido, líquido sem nenhum cristal de açúcar. Volta ao fogo, tiramos do fogo. Vocês podem ver, já não temos cristais de caramelo. É algo bem líquido, que tende a ser translúcido, uma cor âmbar que não é forte. Uma vez que conseguimos o caramelo fora do fogo, isso é muito importante. E nos afastando um pouco, vamos adicionar o creme que deixamos ferver. Isso vai borbulhar bastante, então se afastem, vão despejando devagar, evitando que espirre. Tenham em mente que uma queimadura de caramelo é muito forte e rapidamente vai nos machucar. E aqui já teríamos pronto. Mudou a cor, é algo muito mais cremoso agora, ainda está quente, temperatura de caramelo, tenham isso em mente. Então, de qualquer maneira, precisamos deixá-la esfriar e depois vamos colocá-la em um saco de confeitar para decorar nossos biscoitos crumble. Último topping desses biscoitos crumble em sneaker, amendoim caramelizado. O amendoim caramelizado que vamos fazer é o clássico. Como faço o amendoim caramelizado? Partes iguais de água, açúcar e o fruto seco que vamos usar, que neste caso é amendoim para que seja bem sneaker. Podem fazer este amendoim caramelizado com qualquer tipo de fruto seco que tenhamos. Primeiro vamos preparar a calda. Vamos colocar em uma frigideira, não? Assim como dissemos sobre o caramelo antes. Quanto mais superfície tiver, será melhor e quanto mais baixo também, nos dá mais conforto. E vamos adicionar a água, vamos levar isso para ferver mais ou menos a uns 110 graus aproximadamente, uma vez que ferve uns 4 minutos depois. E nesse momento vamos retirar do fogo, vamos adicionar o fruto seco e vamos fazer um processo que é o de caramelizar, que não se faz diretamente no fogo, se faz fora do fogo. Há vários pontos da caramelização, o primeiro é que fica mais esbranquiçado, digamos um pouco caramelizado, e o seguinte, começam a fazer pontos do caramelo que queremos,
Se continuarmos cozinhando, obteremos um caramelo rochoso, já com cor. Se cozinharmos muito mais, essa rochosidade começa a se dissolver e começa a fazer um caramelo mais fluido, então cobre muito mais translucidamente o fruto seco. Bem, chegamos ao ponto de ebulição que estávamos procurando na calda. É uma calda cuja bolha já é um pouco mais... Continua sendo uma bolha aberta, mas tem dificuldade para se abrir. Estamos em torno de 110 a 115 graus. Vamos retirar do fogo, vamos adicionar de uma vez nosso amendoim ou qualquer fruto seco que usem. Fora do fogo, vamos começar a esfriar isso e, ao contrário do que dissemos com o toffee ou com outros xaropes que não queríamos que se cristalize o açúcar, buscando sua cristalização. Como vamos cristalizá-la? Incomodando-a. Temos que mexer. Isso vai começar a formar uma bola com o fruto seco. Não se preocupem, temos que continuar. Esses são os cristais de açúcar que começam a se formar ao redor de cada fruto seco. A ideia é que eles não virem uma bola, mas que você continue amassando e separando o máximo possível a garrapinhada. Olhem como a textura mudou. Agora já temos cada amendoim encapsulado no xarope cristalizado. Isso é o começo de uma rapadura. A rapadura clássica é feita assim. Bem, uma vez que fizemos essa textura rochosa, vamos voltar ao fogo. Agora é importante não se descuidar, pois isso vai começar a caramelizar lentamente. Quando começar a caramelizar, mexemos, tiramos e voltamos ao fogo. E assim vamos formando a cor característica da garrapinhada. Vem como já começa a formar outra cor, aos poucos vai ficando esse dourado clássico da garrapinhada. Bem, terminamos, eu vou deixar neste ponto. Não quero que caramelize mais, acho que assim vai estar gostoso. Se veem, já não é um bastão, não é algo tão rochoso, ficou coberto de caramelo, mas continua tendo como essa estrutura, como no paladar rochoso do açúcar cristalizado. Isso pode ser colocado sobre papel manteiga com um pouco de spray vegetal, ou sobre uma placa de silpat, que é uma placa ou siliconada. E quanto mais separado deixarem tudo isso, melhor, assim não grudam bem. Temos nossos biscoitos, eu coloquei 3 apenas aqui, não sejam ansiosos, isso é importante. Se o biscoito estiver quente, não o desenforme. Por mais que façam com uma espátula ou com o que for, que o biscoito vai quebrar, pois é frágil. Como a placa está bem fria e foi colocado spray vegetal nela, ela vai se soltar sozinha, ficando rígida, mas ao mesmo tempo macia no meio, como para ser consumida. Sempre manipule-a, uma vez que esteja fria. Temos nosso amendoim caramelizado que fizemos, também está frio. Todos os amendoins estão bem separados. Temos nosso toffee que tínhamos feito e nosso creme de chocolate ao leite, algo que vi um pouco em sua conta e demais, que é algo característico desses biscoitos desmancha, é que costumam fazer com a maioria das ganaches. De fato, as primeiras que fizeram têm um grande espiral, como de uma ganache ou de um creme, algo ou do tipo, e em cima colocam os toppings. Também é comum fazerem um ponto de creme e espalharem com a espátula. Eles variam, mas o típico é esse espiral. Vamos tentar fazer a versão sneaker. Importante, se fizermos uma espiral e quisermos que fique arrumadinho e tal, é que usemos um bico. Sem bico, o que sai do saco de confeitar costuma se deformar e não ficará arrumado, sendo que a arrumação é o que mais buscamos. Vamos começar do centro para os lados. O creme na mão vai começar a amolecer um pouco, então trabalhem um pouco rápido. Outra coisa que vocês vão notar é que na geladeira o chocolate ganha um pouco mais de intensidade de cor. Para o toffee, vamos fazer um corte pequeno, não façamos uma abertura muito grande porque é algo líquido. Aí vamos nós. Um toffee na geladeira dura cerca de 2 semanas pela quantidade de açúcar. Por último, vamos colocar o amendoim caramelizado, cuja quantidade depende do gosto de cada um. Podem mergulhar um biscoito no amendoim caramelizado e comer ou simplesmente colocá-los para encontrarmos alguns pedaços ao morder. Prefiro esse conceito, para não cobrir tanto a decoração que fizemos em cima, o espiral. Terminamos as crumble cookies, chegou a hora de prová-las. Há um rumor de que as crumble cookies vão chegar à Argentina. Eu não sei quando nem onde, mas dizem que vão chegar. Eu fiz essas humildes crumble cookies de Snickers. Vamos avaliar a qualidade delas. Esteticamente, para mim, são como as do Instagram. Vamos ver como é o sabor. E vou contar o que estou vendo. É um biscoito, senhora. O biscoito é grande. É um biscoito com bordas crocantes, que dourou um pouco mais. E no meio se sente úmida. O cremoso chocolate, o toffee. O toffee para mim é o mais gostoso que tem aqui. Para mim, devem ser assim de gostosas. Não acho que sejam menos saborosas. Podem até ser ainda mais deliciosas. Se em algum momento virem que as encontram no... Rouba a ideia deles e veremos.
Façam-nas, são muito gostosas, são fáceis. Podem inventar qualquer recheio, mas animem-se a fazê-las. Até chegarem à Argentina, só resta fazê-las em casa. Cuidado.